Boa noite, gente. Boa noite. Hoje é a continuação da aula Boa de noite. ontem. E hoje vocês já viram na aula mais cedo com o Léo a representação computacional dos grafos, certo? Isso. Ficou alguma dúvida da aula? Ou de algum exercício? Vai, tentei fazer esse exercício aí com lista, mas o exercício que você vai passar, né? Uhum. Aí eu tava, tipo assim, eu tava tentando na cabeça fazer, mas eu acho que matriz ficou mais fácil. Mas só Pois mais é, dúvida ali. esse é o ponto que eu queria tocar hoje. Vocês entendem a diferença de usar matriz e usar lista no quesito de qual que é melhor usar, qual que vocês vão escolher na hora de resolver o exercício? Eu vou escolher o que eu souber fazer na hora, né? É, assim, eu vou mentir não, eu passei o semestre todo praticamente fazendo tudo com matriz porque eu achava mais fácil. Sempre achei fazer com matriz muito mais fácil e evitava fazer com lista ao máximo. Mas a questão da diferença prática, se você for pensar assim, qual seria o melhor para usar, você olha pelo número de vértices, porque se for um grafo muito grande, com muitas vértices, ele fica muito esparso quando você usa a matriz, ela fica muito, como posso dizer? Esparsa. Gasta muito memória, né? Ela gasta muita memória, é. E aí com lista é melhor porque você vai gastar menos memória e aí vai ser mais rápido. Só que para os problemas que vocês vão ter que resolver na aula, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma. Nenhum vai ser tão grande assim ao ponto de você realmente ser obrigado a usar lista ao invés de matriz. Então é do que você achar mais fácil mesmo, na maioria das vezes. Mas, assim, para esses exercícios de Bcrowd, LeetCode, dependendo do que eles pedem, às vezes a lista vai ser melhor porque eles precisam rodar rápido. Inclusive, uma coisa que o Léo tinha falado para eu em algum momento falar com vocês, mas eu acho que não vai dar tempo hoje, é você aprender a resolver exercício do Bcrowd, do LeetCode, usando Buffer Reader e String Builder, porque o scanner que a gente usa no Java ele consome muita memória, ele gasta muito tempo, porque o scanner ele tá lendo e convertendo a leitura ao mesmo tempo. Quando você dá um next int, ele tá lendo a sua entrada e convertendo para inteiro, então ele é muito lento. E aí, alguns exercícios de competição, de maratona, eles não vão passar por causa do scanner. Às vezes você fez o exercício todo certo, mas o exercício não passa porque deu time limit. E foi um problema que a gente teve semestre passado, que o Léo fez a gente se virar no ao vivo e corrigir para o String Builder e o Buffer Reader na hora ali para poder passar o exercício. Enquanto não passou, ele não liberou a gente. Mas aí Depois eu posso revisar isso com vocês, mas quando vocês tiverem um tempinho, dê uma olhada de como que faz para vocês acostumarem a usar menos o scanner para esses exercícios. Porque às vezes você fez tudo certo e a única coisa que tá atrapalhando o exercício passar no Bcrowd é o scanner. Que a gente já tá acostumado a usar e sempre fez com ele. Pode acabar se tornando um problema. Mas enfim, Aí é é, complicado, mas tá bom. pois é. O exercício, como eu passei para vocês ontem, é o de componentes conexos do Breakout. Não sei se alguém tentou. Vocês falaram que vocês começaram a tentar fazer, né? E aí o que Sim. acontece? Eu vou mostrar para vocês as duas formas de resolver, tanto com lista quanto com matriz. E aí vai do que vocês se apegarem mais, acharem mais fácil. Como eu falei, eu tinha muita dificuldade com lista de lista, né, quando eu fiz a matéria. Eu preferia mil vezes a matriz, mas tem quem prefira a lista, né? Mas então, o exercício, ele se baseia nas definições, né? Ele passa as definições de grafo conexo, desconexo e componente conexo. A entrada dele é o quê? Ele vai te passar o número de vértices e o número de arestas. Quer dizer, primeiro ele te passa a quantidade de casos de teste, né? Quantas vezes o programa roda. O número de vértices, o número de arestas. E aqui, ó, cada vértice é uma letra minúscula do alfabeto de A a Z. Então, cada grafo vai ter no máximo 26 vértices. Ou seja, aqui usar a matriz ou usar a lista, tanto faz, porque ele é muito pequeno. Então, não está consumindo tanta memória assim. Porque o problema da matriz é que se você aloca uma matriz N por N,
Você está ocupando todo esse espaço de memória. E a lista ocupa menos porque você ocupa a quantidade certa de nós. Enfim. E aí você tem a saída do. O que você tem que fazer no programa é, para cada caso de teste, você vai identificar quais são os componentes conexos do grafo e quantos componentes são no total. Então, aqui, por exemplo, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. O primeiro caso de teste aqui, esse aqui, ó, tá falando que são 3 vértices e uma aresta. Então, a gente sabe que são 3 bolinhas e só tem uma aresta ligando elas. E aí, depois, ele vai te passar as letras, né, os nós. Então, ele só passou A e C. Então, a gente sabe que tem o A e o C estão ligados um no outro. A, C e tem uma aresta entre eles. Então, a saída é os dois componentes conexos, o B tá sozinho. Os dois componentes são A e o C, quer dizer, A e C e o B separados e tem dois componentes. Esse aqui é um componente conexo e esse aqui é outro componente. E eles fazem parte de um mesmo grafo. O segundo caso de teste, ele tá falando que são 10 vértices e 10 arestas. E aí ele te passa quais são as arestas. Então, tem uma aresta ligando o A com o C. Deixa eu fazer. O A e o C estão ligados. O A e o B também estão ligados, né? Era a primeira linha, na verdade, eu pulei ela. O A e o G. O B e o C. O C e o G. O E e o D, que até então não tinham aparecido. O D e o F. H e I. E J. J e H. E ele te falou que tem 10 vértices, então contando as letras do alfabeto, você tem que saber para ver se não tem nenhum componente sobrando. Mas aqui acho que tem 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então não tem nenhuma letra sobrando que é um componente sozinho. Então são 3 componentes conexos. A, B, C e G, E, D e F, H e J. E a saída tem que ser em ordem alfabética, tá? Lembrando que para você imprimir aqui tem que ser tudo em ordem alfabética, que senão o Bicord não valida. E precisam ter as mensagens em inglês exatamente do jeito que tá aqui para poder validar também. E é isso o problema. Vocês querem começar com a lista ou com a matriz? Matriz. Ok. Eu tenho uma colinha aqui. Então, beleza. Deixa eu só abrir o código na outra tela aqui, porque aí eu acompanho enquanto eu estou fazendo. Olha, Oi. uma dificuldade que eu tive, eu até consegui fazer desenhando, mas igual, pela matriz ser feita igual em números, qual é a dica que você dá para transformar esses números em letras? Porque Ah, a ok. matriz igual é 3 por 3. Aí eu sei que o 3 é C, mas assim, como é que eu transformo ele? Isso Oh, aí que mas, me ô, dificultou um João, pouco. é só fazer que nem o negócio da try que a gente aprendeu, ué. Fazer, transformar em Exatamente. caractere e subtrair por A minúsculo, por causa que só vai de A a Z minúsculo. É a mesma coisa da try mesmo. Era essa a resposta mesmo que eu ia dar. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Da mesma forma que no try você usava a tabela ASCII para achar o ponteiro, né, do vetor, aqui você pode fazer a mesma coisa. Se você fizer a letra menos A minúsculo, você tem a posição no vetor, ali a posição numérica, né, para você usar de base. Na hora que estiver fazendo aqui, acho que vai ficar mais fácil você entender. Mas é a mesma lógica do try. Então, aqui nós temos o nosso grafo, que é uma matriz de inteiros. Vou declarar ela aqui fora. E aqui você já deve imaginar por causa dos outros exercícios. Eu acho que todos os exercícios tiveram isso, né? Foram com busca em profundidade. E todos os exercícios de busca você tem que ter o controle de quem você já visitou para você não voltar essa pessoa de novo. Então eu já vou declarar aqui de uma vez. E vou declarar também o tamanho da matriz como
global aqui para poder o outro método ter acesso também. A nossa main. Vou usar o scanner aqui mesmo, mas depois eu posso adaptar pro... A primeira entrada do programa é a quantidade de casos, quantas vezes você vai rodar. E aí você pode fazer um fora aqui pela quantidade de casos. Lembrando que tem que imprimir o valor do caso lá embaixo, na saída também, o número do caso. Beleza, a segunda entrada é o tamanho é a quantidade de vértices que a matriz tem. E a terceira é a quantidade de arestas, que a gente vai chamar de E por causa de edges. E a nossa matriz... Opa! Eu chamei de grafo. O nosso grafo tem o tamanho V por V, que é a quantidade de vértices. E o nosso visitados também tem o mesmo tamanho. Aí, beleza. Agora, as entradas do programa são as arestas, certo? Então, ele te fala a origem e o destino, de onde você está saindo para onde você está indo. E nesse caso aqui, os grafos, eles são não direcionados. Então, da mesma forma que você vai, você volta. E na hora que você está montando a matriz, isso é importante. Você precisa registrar que é um grafo que é um vértice que vai e volta. Então, aqui eu vou fazer um for para percorrer a quantidade de arestas. São elinhas, né? Porque são arestas que ele vai passar. E como o Pedro já deu spoiler, eu vou usar a lógica do try das letras, né? Pra gente poder receber as letras. E aí o valor da letra eu uso de posição na matriz. Então, eu já vou colocar para receber aqui como char de uma vez. A minha origem. Eu dou um sc.next aqui. E para pegar o char, porque o sc.next retorna em string, né? Você pode fazer um char @0 na posição 0, que ele vai retornar a primeira letra. E o meu destino, que é a mesma coisa. Então, eu pego a primeira e a segunda letra, o valor em char delas. E aí, para eu colocar na matriz agora, eu só preciso achar agora os índices, né? Então, o índice U, né? É origem menos A, minúsculo, que vai me dar a posição, e o destino, origem, o destino, menos A minúsculo. E aí, eu só coloco os valores na matriz agora. Lembrando que é um grafo não direcionado, então ele vai e volta. Então, da mesma forma que eu vou colocar... Nesse caso aqui, a minha matriz, eu vou considerar que quando tem aresta, eu coloco o valor 1. Mas você poderia também, por exemplo, fazer uma matriz de booleanos. E aí, onde tivesse aresta, você colocava true. Também funciona para esse problema aqui. E de W para U. Tem 1. Beleza? Beleza. Ok. Beleza. E aí, eu vou colocar para imprimir aqui o caso. Ele pede para colocar em case hashtag número do caso. Case hashtag meu i. 2 pontos. E aí, beleza. Agora eu preciso ter um controle de quantos componentes tem em cada grafo. Então, eu vou inicializar aqui minha variável de número de componentes. Começar com 0. E aí, agora eu vou começar a buscar nos grafos pelos componentes. E para isso, a gente vai fazer uma busca. Então, a gente vai partir de um vértice e vai encontrar todos os vértices que estão ligados a ele. Então, supondo que eu vou começar minha busca aqui a partir do A, eu vou buscar em profundidade todos os vizinhos de A. Então, eu vou ir do A para o G, do G para o C, do C para o B, até encontrar todo mundo.
E aí depois eu recomeço a busca de novo por outro ponto também para poder achar todos os componentes. E aí sempre que eu acabo uma busca de um componente, eu somo um dos componentes e começo a busca de novo pelo outro ponto do grafo para poder achar. Porque aqui nesse caso já é o que eu falei ontem, esse grafo aqui não tem ponto de partida, né? Você tem que fazer a busca de todos os pontos possíveis para você encontrar todos os componentes, porque se você começa a busca sempre pelo A, você nunca vai saber os outros componentes, você nunca vai chegar no H, nunca vai chegar no E, no F, porque eles não estão ligados, não tem aresta entre eles. Então aqui é uma busca completa, você precisa encontrar todos os vértices. Então eu vou fazer um loop que vai percorrer todos os vértices do grafo. E aí aqui agora eu vou começar. A primeira coisa que eu preciso saber é se eu já não visitei esse lugar que eu estou agora, que é o J. No caso aqui eu declarei o meu visitados como uma matriz, né? É um vetor. Me confundi. Porque aí eu tô marcando o vértice como visitado e não a aresta como visitada. Se eu fosse marcar a aresta, aí seria de fato seria coisa. E aqui também eu posso fazer ele como boolean. Pronto. Então aqui eu tô vendo se eu já não passei por esse vértice antes, porque esse loop tá percorrendo todos os vértices. Se eu não passei por esse vértice antes, ele agora vai receber eu vou criar uma lista de componentes desse vértice em específico, para eu saber quais são as letras que são os vizinhos deles. Eu vou declarar aqui também fora a minha lista de componentes. Vou fazer um array list aqui. Fica melhor se eu chamar de componentes ou de vizinhos? Componentes é por causa do problema, né? Componentes do grafo. E aí aqui eu vou declarar uma lista aqui pro dentro do loop. Eu crio uma nova lista de componentes para cada componente conexo do meu grafo. Então aqui, beleza, eu tô no nó J e eu vou encontrar os vizinhos desse nó J. Então eu tô começando a busca do vértice 0, né, que é um loop. Então supondo que seja o A aqui, eu tô no A e agora eu preciso armazenar quais são os vizinhos do A. Então beleza, eu vou fazer uma busca em profundidade. Deep... Qual que é esse aqui? Deep... Esse F que eu não lembro o que é. E o final, o US é search. Mas eu não lembro a sigla em inglês isso aqui. E aí eu vou sempre começar essa busca a partir do nó que eu tô, o J. E aí agora eu preciso percorrer todos os vizinhos desse nó J. Então aqui eu marco ele como visitado. Estou visitando ele agora. E aí aqui que é o problema da matriz também. Se isso fosse uma lista, eu percorreria só a lista referente àquele nó. Como aqui a gente não está trabalhando com lista, eu tenho que percorrer todos os vértices de novo para eu encontrar quais são o vizinho e quais não são. Então, eu vou fazer um loop que vai percorrer todos os vértices de novo. E aí eu vejo se grafo na posição J e na posição I, que é o cara que eu tô agora passando por ele, tem uma aresta, se eles são vizinhos, e se eu ainda não visitei esse cara. Se eles têm uma aresta e eu ainda não visitei, eu vou chamar a busca de novo agora na posição desse vizinho dele, que é o I. Então aqui eu tô fazendo basicamente isso, eu entro aqui e vou pro próximo vizinho. Esse vizinho tem uma ligação? Tem uma aresta? Tem. Eu não visitei ele ainda? Não. Então agora eu vou chamar a busca de novo nele. E aí ele vai continuar até você ter percorrido todos os vértices e não ter encontrado mais vizinhos para ele. E aí aqui fora da minha busca, eu vou... Calma aí. Eu esqueci de adicionar o componente no nó aqui, ó. Tem que adicionar na lista também, né? Faz parte.
Beleza. Quando ela terminar de percorrer, quando a função terminar de executar, ela vai ter percorrido todos os vértices e encontrado os vizinhos só daquele vértice que eu tô. E aí, beleza. O problema tá pedindo pra gente retornar esses vértices vizinhos em ordem. Então, aqui, depois que eu terminei, eu vou usar o sort collections para poder ordenar esses componentes. E aí agora eu vou imprimir eles na tela, porque o exercício pede para imprimir quais são os componentes e quantos componentes são no total, né? Então, para imprimir, eu uso a mesma lógica inversa do aqui na hora que eu transformei a letra em número, eu transformo o número em letra de novo somando esse A. Então, vou fazer um for each aqui. Aqui é int. Para cada vértice dentro do array de componente, eu vou dar um sysout aqui. E aí aqui eu vou fazer um cache para achar de uma vez, fazer a conversão. E aí eu somo o vértice mais A dessa vez. Que aí ele vai voltar para a letra. E isso aqui vai converter ele na letra de novo. E tem que imprimir uma vírgula aqui no final também. Beleza. E no final de imprimir todos os vértices, todos os componentes, tem uma quebra de linha aqui. Esse negócio do bicode é muito chatinho, tem que ficar prestando atenção. E aí eu aumento o número de componentes em 1. Achado todos os componentes, você tem que imprimir no final aqui agora também quantos componentes foram, né? E tem uma quebra de linha aqui no final também. E é isso. Vou fechar o teclado aqui. Alguma dúvida? Ana, uma dúvida. Oi, eu nem vi que você tinha entrado. Boa noite. Eu entrei atrasada. Deixa eu te perguntar, por que que quando você faz o for lá embaixo, esse for, você percorre o vértice e não o grafo? Aqui você fala? Isso. Aqui eu tô percorrendo o número de vértices total do grafo. Esse V aqui, eu declarei ele cá em cima, ó. E ele recebe a primeira entrada. Esse V representa quantos vértices totais o grafo tem. Ah, Como tá. eu não sei quantos vértices cada componente tem, eu preciso garantir que a minha busca vai percorrer tudo possível, no caso da matriz, para ele poder encontrar. Então, esse grafo todo aqui, por exemplo, tem 10 vértices, mas esse componente aqui só tem 4. Então, eu preciso percorrer todos os 10 para saber quais são os irmãos desse componente aqui. Ah, tá, E aí entendi. eu verifico dentro do grafo se o J, que é o nó que eu tô agora, esse ponto que seja o A, tem uma aresta em ligação com o I, que é o vértice que eu tô percorrendo agora. E aí eu vou saber se ele é um vizinho ou se ele não é. Tá, entendi. Irei testar no Bicaud. Eu sempre tenho medo dessa parte. E aí depois agora eu vou fazer a versão em listas. Ih, eu errei alguma coisa aqui. Tá. Provavelmente foi na saída. Ah, o caso aqui tá começando em 0. Ele pediu pra começar em 1, isso aqui? Começa com o primeiro Começa caso. com 1. Aqui, ó. Esse número componentes aqui. Se eu pôr mais atrás, ele começa em 1.
Ou eu podia ter só começado ele aqui no... Não, mas não é aí Não é, não. não é. Não é aí Calma não. aí. É de cima, É no o número de exato de casas, cima. né? É, case aí, ó. Ah, tá, aqui, ó. Aí no i. Você tem Eu que coloca comecei o mais um loop aí. em 0. Aqui é número de casos. E aqui pode ser menor ou igual. É esse aqui. Obrigada. Também mudando o número de componentes. O que mais que eu errei? Tem uma quebra de linha aqui que eu coloquei errado, ó. Olha. Ah, tá. Aqui já tem duas. A quebra já tá aqui no final. Demorando? Vai ter que mudar o scanner pro outro. Pior que eu já testei esse exercício submetendo com o scanner, ele aceitou. Teoricamente, eu fiz igual a primeira vez que eu fiz. Deixa eu pensar no que pode ter errado agora. Nossa, mas tá demorando mesmo. Deixa eu comparar ele com a primeira vez que eu fiz. Ah, tá. Aqui tá errado, ó. Eu tô quebrando a linha, escrevendo na mesma coisa aqui, vai dar erro isso aqui. Na hora que na hora que eu tô escrevendo os componentes aqui, eu tô quebrando a linha depois de cada vírgula aqui, ó, ao invés de quebrar só no final. Isso aqui está errado. Aqui é só print. E no final aqui eu quebro a linha. Até então foi a única coisa que eu percebi. Esse amor ele demora menos. Eu acho que é o Breakout agora que tá de implicância Dá comigo. um F5 aí. Ah, tá dando erro na saída. Eu escrevi alguma coisa na saída errado. Provavelmente eu escrevi um componente escrito errado. Connected components.
Eu botei esse espaço aqui no meio. Quer ver que é esse aqui? Não tem espaço no final da linha. Vai lá no print lá embaixo. Então você deu espaço antes. É. Uhum. Foi. É sempre uns trem tão idiota que ligar nesse negócio. Você tem que fazer a saída exatamente do jeito que tá pedindo, que senão ele não aceita. Agora foi. Podemos fazer usando listas agora. Deixa eu apagar tudo. Nesse mesmo arquivo aqui. Então, beleza. Matrizes entendidas, vamos trabalhar com listas agora. E. Deixa eu declarar bem aqui. Ô, rapidão. Pode Rapidão. falar. Você tá com o código aí, rapidão, no Eu tô com Ctrl ele C aí? salvo. Manda ele aí no chat, sei lá, qualquer lugar aí. Eu tô subindo tudo no meu repositório do GitHub. Você quer ele agora ou pode ser depois? É, podia Você ser agora, não? Nada a te ver? mando. Peraí. Eu tô com ele. Note tab aqui, ó. Aqui. Esse aqui não é exatamente o que eu fiz agora. Esse aqui é o que eu já tinha feito antes. Deixa eu mandar no chat. Jesus, é muita aba aberta. Aqui. Vai ficar meio ruim pra você copiar, eu acho. Mas no pior dos casos, vai estar no meu GitHub assim que acabar aqui também. Valeu, valeu. Nada. Beleza. Aqui então a gente vai fazer com listas. Vamos fazer uma lista de listas. Um array list de array list. Um array list dentro de outro array list. Ai, meu Deus, eu quero um array. De integer. Essa coisa bonita aqui vai ser o nosso grafo. E aí é a mesma coisa, né? Os visitados, para a gente poder fazer a busca depois. Ó. E a lista de componentes também. Aqui a leitura dos dados. Quantidade de casos. Agora, eu tenho que lembrar de começar o for do 1. Beleza, é o número de vértices. Gente. Número de arestas. Aí a gente precisa inicializar a nossa matriz nesse caso aqui, porque ela é uma. Nossa matriz não, nossa lista, perdão, porque ela é uma lista de listas, né? Então a gente inicializa aqui, ó, dá um new array list. E preenche agora, vai declarando dentro dela as listas dela também. São V vértices, então a gente vai colocar dentro, a gente vai adicionar dentro da lista V novas listas. Beleza? Aqui eu tô inicializando a lista principal e eu tenho V vértices, né? Que é o número de vértices. E aí eu vou adicionar uma nova lista para representar cada vértice. Então, cada vértice tem a sua lista própria de vizinhos, correto? Fechou. E aí, o visitados também. E o boolean V.
E aí agora eu vou ler as arestas para saber quais são. Vou percorrer vezes, que é a quantidade de arestas que a gente tem. E aqui é a mesma coisa. Vou pegar a origem e o destino, que é esse c.next charate 0. Destino. Vou achar os índices para eu saber quem que é origem e quem que é destino. Até aqui é a mesma coisa da lógica da matriz. E aí aqui o que muda é que, de novo, é um grafo não direcionado. Eu preciso adicionar a ida e a volta. A diferença é que agora eu vou adicionar na lista do índice U, eu vou adicionar o vizinho W. Aqui no caso não é add, né? É get. Eu vou retornar a lista do índice U e adicionar o vizinho W. E aí eu vou puxar a lista do W, do nó W, e adicionar o vizinho U. Então, quando eu for percorrer a lista de vizinhos do nó U, o W vai estar lá. E quando eu estiver percorrendo a lista de vizinhos do W, o U vai estar lá. Tô indo e tô voltando. Vou imprimir. Case. Hashtag. Lupei, né? Tem espaço? Não. Beleza. Aqui também é a mesma coisa a mesma lógica da matriz, né? Do exercício. Vou percorrer agora todos os vértices da minha lista, para eu saber que eu estou fazendo a busca completa. Preciso ver se esse vértice que eu estou percorrendo agora já não foi visitado. Vou gerar uma lista de componentes para esse vértice atual. E vou chamar a nossa busca em profundidade. E aí, agora as coisas mudam, porque a busca da matriz e a busca da lista são diferentes. E qual que é a principal diferença entre as duas buscas aqui? Por que que uma é mais rápida do que a outra? Alguém sabe dizer? Por que que a busca é mais rápida? Uhum, Você fala, tipo, Que essa daí você já sabe quem já tá, né? Eu acho. uhum. Cada nó tem a sua própria lista de vizinhos, então você não precisa percorrer todos os nós para poder achar os vizinhos dele. Diferente da matriz, que você não tem essa informação. Aqui eu passo J. Então, aqui na lista, cadê meu desenho? A lista é mais ou menos isso aqui. Eu tô no vértice A. Ai, gente. Eu tô no A. E aqui ele tem uma lista contendo o C, o B, o G, todo mundo. Então, eu nunca vou precisar passar pelo E, pelo D, pelo F para saber se eles são vizinhos ou não do A. Então, você economiza tempo. Vou adicionar na lista de componentes do nó, o J. E aí eu vou percorrer agora todos os vizinhos. E aqui eu vou percorrer os vizinhos do grafo na posição J. Beleza, fora aqui tô percorrendo todos os vizinhos do nó J. E aí, se eu não tiver visitado ele ainda, tô com problema sério de digitação hoje. Se eu não tiver visitado esse vizinho... Gente, eu escrevi visitado com Z. Se eu não tiver visitado esse vizinho ainda, eu chamo a busca a partir dele. Eu não preciso verificar se a aresta existe nesse caso, porque se ele tá na lista, ele com certeza é um vizinho. Então é só retornar, chamar a busca de novo no próximo vizinho. Daí ele vai sempre percorrer aqui pra frente e vai encontrar todos os componentes que são vizinhos.
E aí, voltando aqui na busca, agora é tudo igual. É a mesma coisa. Eu ordeno os elementos. E imprimo eles. Na Veja tem uns. Dou um sysout, que não pode ser ln. Converto para char. Chamo o vértice mais A. E boto uma vírgula. Sem espaço. E aqui eu dou uma quebra de linha no final. E aumento o número de componentes. E aqui eu imprimo o número de componentes totais. Beleza, aqui foi rápido de fazer porque a gente já tinha feito uma vez, né? A gente só precisou adaptar para se tornar uma lista agora. Mas no final, não são É de boa. tantas diferenças na prática, assim. Se você for parar para pensar, não mudou tanta coisa no exercício aqui. Usar a lista ou usar a matriz. Vai ficar maior porque o Léo falou que não vai poder usar a lista pronta, então tem que construir ela inteira, né? Ah, aí Então, é, eu tinha esquecido desse detalhe. Vocês não podem usar a playlist pronto, né? é, Lembrei por que que eu prefiro usar a matriz. Nossa, quanto tempo que eu não faço uma lista na mão. Vou mandar você aqui. podia fazer, substituir tudo, né? Será que eu lembro como que faz uma lista na mão? Oxe, o Captcha não carregou. Cara, eu posso tentar. Teoricamente eu deveria saber, né? Mas tem tanto tempo. Tem que declarar aqui, pera. Vocês vão ter que me ajudar. O Romulo é bom de lista, velho. Que isso, aí você quebrou minhas pernas, velho. Então vai ter que ajudar. É, a lista tem um nó. O que mais? Só, né? E o... Nesse caso O pró- aqui, o próximo. Nossa, gente. Quanto tempo? Como que declara o próximo aqui? Eu tenho o nó e eu tenho próximo é que apontar pro próximo. do mesmo da classe, né? Oi? Seria int. A lista é duplamente encadeada ou simplesmente encadeada nesse caso? Nesse caso é Simples. simples. Tá. Eu tenho nó e o próximo. Eu preciso de construtor para esse aqui? Nossa, peraí. Vamos fazer o método de adicionar. No caso aqui é add, para ficar mais fácil. Daí, se eu tô adicionando numa lista, eu preciso saber qual que é o meu dummy, né? A minha cabeça. Quem vai me ajudar? Vocês têm que me ajudar, gente. Isso aqui foi estruturas 1. Eu não lembro, não. Tem muito tempo. Parece que tá falando aqui de O dummy adicionar. vai ser a cabeça? Ah, você O... cria a cabeça apontando para nulo normalmente, que eu faço. E depois você vai adicionando, né? Tipo, cabeça, Uhum. ponto próximo e tal. Eu A vou cabeça é pegar. um dummy e a cauda é só um ponteiro pro último elemento. E aí eu vou pegar uma cola aqui, porque eu não lembro como que é essa na mão. Se é que eu tenho uma cola de lista aqui. Eu lembro que nas primeiras aulas de estruturas 2, o Léo mandou fazer e eu consegui fazer de cabeça. Eu me senti muito nesse dia porque eu consegui fazer a lista de cabeça. Hum, tá, o cabeça se... Calma aí, gente.
Tipo assim, velho, lista a gente sabe fazer, se não quiser implementar, mas eu só falei Ou eu posso brincando. fazer, faz parte da monitoria também. Eu só não lembro como que faz de cabeça. Tipo assim, eu sei fazer. Se alguém quiser que ela continue, senão, tipo, relaxa. Não, se alguém quiser, eu tô procurando um código antigo meu aqui pra usar de cola, porque realmente de cabeça eu não lembro como que faz, não. Mas também, como ele pode acabar pedindo, teoricamente faz parte da disciplina e da monitoria. Então, nada impede de eu fazer no Live Coach também. Eu esqueci do construtor. Um espaço aqui. E aqui é do. Aqui não pode ser nulo por causa do. Eu esqueci que aqui, na verdade, é a minha classe nó. E aí. Ah, tem que vir as coisas na minha cabeça, gente. Tem a classe nó. Eu tenho a minha classe lista. Aí, eu começo com o meu nó cabeça. Ó. Ah, tá, tá. Se a minha cabeça é nula, é porque é o primeiro que eu tô adicionando. Aí, eu vou fazer a cabeça como um nó. A cabeça vai ser Véi, o meu primeiro nó. Pode ser um dummy também, né? eu criava o cauda, né? Tipo assim, apontando pro último elemento. Aí eu E fazia o o cauda cabeça apontando pra sendo. cabeça. Aí eu sempre colocava, tipo, cauda ponto próximo, que aí vai dar pra todos os casos. Tá. Do que eu me lembro, eu acho que eu fazia o cabeça como o nó e o cauda apontando pro último também. Aqui, se não for o primeiro elemento, aí o nó atual recebe cabeça. E aí, enquanto eu não achar um lugar disponível, enquanto o cabeça ponto próximo não for nulo, eu tenho que atualizar o meu próximo atual. Pelo menos eu aprendi a fazer busca, né? Atual ponto próximo. Isso aqui eu sei fazer. E aí, quando eu acho um vazio, o atual ponto próximo vira o meu nó novo. Inseri. Para esse exercício aqui, a gente precisa do get também. Então, vamos implementar o get. Eu lembro como implemento o get? Não, mas vamos descobrir. Aqui eu posso começar da cabeça. Eu tenho que começar da cabeça também, né? Véi, tipo assim, do jeito que você fez aí, não é o jeito que eu faço, né? Porque esse daí, seu cabeça tá recebendo o nó que você criou agora, né? Ele não tá Então, apontando pro último, pro primeiro. não, o seu não é um dummy, seria só o primeira posição mesmo, É. né? Bota fé. Uhum. Mas aí aqui, no caso, também, se eu quiser fazer ele como dummy, eu aponto Então, pro é próximo porque, aqui e... então, o que eu faço pelo menos que o Léo explicou e gravou em mim, foi e lá ele, é, foi que, tipo assim, o cabeça é o dummy, aí você cria o cabeça e o cauda ele aponta pro último. Então, tipo, o cauda receberia o cabeça, bota fé. Aí eu sempre vou colocando o cauda ponto próximo, o novo elemento que você vai criando.
Aí, tipo assim, não tem. Eu acho que nesse jeito que você fez é muita. Tem muito mais coisa, Botafé. No caso, você faria assim. É que eu tinha feito errado, inclusive. Se o cabeça ponto próximo for nulo, é porque eu tô inserindo o primeiro Então, elemento. não, então, é porque eu tenho cauda. Aí, tipo assim, eu Ah, não vou é, eu não tô percorrer usando cauda. Botafé, porque eu sempre vou estar na última posição. Aí sempre vai ser a última ponto próximo. Ah, tá. Eu acho que é muito mais prático e. Porque esse daí você vai ter que percorrer o vetor toda hora pra você adicionar. Você não vai adicionar Mas. constante. Calma aí. Você vai pegar no cabeça, aí você vai. Nossa, vai lá, infinito Pro Max. Mas você vai no cabeça, aí você vai pro próximo, ponto próximo, até não for nulo. Aí Aham, você vai percorrer, tipo, linear, você vai pagar linear para adicionar constante. Pode ser. entendi. Eu tô tentando entender. Eu tô tentando lembrar, porque eu acho que tem alguma coisa ali nisso aí que você falou que eu tô esquecendo. Tipo assim, eu iniciar, sei lá, Seria assim, ó. Mas eu é iria porque. iniciar o cabeça lá, É porque já, aqui você tipo, sempre tá inserindo no fim de qualquer forma, né? Então é, não faz diferença. Seria que a gente fazia separado da época, do adicionar no começo, adicionar no final, adicionar no aham. meio. Aí fica. Aqui é sempre no final, no fim. Então realmente seu ponto tá certo. É mais fácil fazer sempre com cauda. É, tipo, já inicializa o cabeça aí, tipo, cabeça e cria um construtor vazio que lá Vou parar pra no nó. pensar, nem precisa do cabeça, né? Ou nada a ver? Para inserir no final. Você só precisa para você saber se não é o primeiro da fila, né? Se for o primeiro da lista, o cabeça vai estar nulo. O calda também. Porque o cauda ponto próximo vai estar nulo, né? Eu pensei Mas, em ô, fazer Ana, que eu assim, tava ó, falando, no... eu sempre inicializo o cabeça, tipo, fora do adicionar, Botafé. Ele já recebe lá igual o cabeça lá em cima, debaixo Aqui da começa como classe. nulo. É, igual nó. Aí, tipo assim, eu tenho um construtor vazio lá no negócio. Que aí, tipo, ele só aponta o próximo pra nulo, Botafé. Uhum. Tipo, o nó num, ele é, tipo, recebe nulo ou zero, igual você tá aí. Aqui tem que ser zero, né? Ele não vai Zero, aceitar. é. E Aí aqui esse daí o... aponta pra nulo. Aí o cauda recebe o cabeça, é isso que eu faço. Seu cauda recebe o cabeça no... O É, na próximo lista do ali. cauda é o cabeça. Não, o cauda recebe o cabeça, porque o cauda é só um ponteiro pro último elemento. Não, não, é isso Ah, mesmo. tá. É, entendi Mantém isso agora. aí. Cauda Agora eu entendi o que você recebe. falou. É. Entendi. E aí, na hora que você tá adicionando, ele já vai saber que é o último aqui. Então, você não precisa nem fazer a verificação. Você só coloca cauda ponto próximo. Vira o nó. Só que aí o ponteiro que você tinha pro último elemento, você não tem mais. Não, Mas agora aí o o cauda recebe o cabeça. nó. Agora o cauda recebe o nó. Ah, tá. Calma. O cauda recebe o nó? O É, cauda ué. aponta pro último elemento. Então, aí o cauda agora, ele vira o último elemento, que é o nó, que você acabou de inserir. Ele vira um ponteiro pro elemento que você acabou de inserir. Ele tá. Mas aqui Não, nesse o caso aqui, calda, ele tá no caso, ele apontando. não é um ponteiro. O calda, ele É. não é um ponteiro. Ele é o último elemento. Então não é. Sim, ué, mas não, ele não é um dummy, não, ué. Ele é só um ponteiro. E, tipo assim, o cauda nesse exato momento, no primeiro elemento, ele vai ser o cabeça. Bota fé. Aí é como se fosse Tá. cabeça ponto próximo. Aí você inseriu o primeiro elemento, certo? Aí Aham. embaixo, ele recebe o elemento que você acabou de inserir. Então, quando você chamar de novo, o segundo elemento, ele vai ser, se for inserir o segundo, ele vai ser ele mais um, aí você vai inserir. Bota fé. Chegaram reforços. Bom que o Marcelo entrou, ele responde. Mas aqui é porque a minha dúvida é porque você colocou aqui o cauda ponto próximo como sendo o último elemento e o cauda como sendo o último elemento. Então ele tá apontando para ele mesmo, ele está apontando e sendo o último elemento. Nessas duas linhas aqui, ele tá sendo o dummy e apontando. Isso que eu não entendi. Não, não, ó, cauda ponto próximo.
ele tá no, tipo assim, primeira inserção, ele vira o cabeça, ponto próximo, é o elemento, certo? Então, peraí, calma Então, aí. Vamos na saber. sua A gente tem estrutura. que verificar essa Ah, tá. primeira. Não, pra mim não precisa da verificação, mano. Tá, então calma aí. Vai falando o código Vai, aí. ó. Eu acho que Não, tava certo, hein? Você pode então, comentar ué, aqui. cauda, ponto próximo, recebe o nó, Então ele tá apontando pro nó, ok. Porque isso. eu tô Aí escrevendo agora. ele já tá dentro da lista. Aham. Agora, o cauda recebe o nó, que é o último elemento. Agora, em vez dele apontar para o cabeça, ele tá apontando para o último elemento, que é É o, porque tipo, quando você faz esse cauda, recebe nó, isso aqui não é um ponteiro. Isso aqui ele está sendo o último elemento. O ponto então, certo. próximo que é o ele ponteiro, tá né? sendo, é isso, pronto. Ele tá Ele sendo. é o último Aí, elemento e aponta pro último. isso, agora coloca aí, cauda, ponto Não, ele próximo, aponta aponta primeiro pro pro nulo. Ah, não, último, mas ele já tá depois o nulo. último. Ele já tá nulo lá. Pode deixar. Ele já tá sendo nulo na inicialização É. do nó. Então é Quando isso. você adiciona o nó no final, você quer que ele seja cauda, entendeu? É, ué. Aí você tem que fazer a antiga cauda apontar para atual cauda, né? E É o nó aí, que você acabou de inserir. Ah, tá. Agora eu entendi. Sei. Você tá mudando a referência do que ele. É, Antiga porque ele, antes dele. ele apontava pro anterior, agora ele tá apontando pro novo último. Entendi. Porque antes o ponto próximo dele. Antes o ponto próximo dele era nulo. Não tinha ninguém. Isso, agora é o nó que você acabou de criar. Aí E você o tá nó que eu mudando acabei o de criar é cauda. ele mesmo. Entendi. É, isso. Será que vai rodar no Breakout isso aqui agora? Agora que tem a lista do zero? Tem que fazer o get ainda, né? É, tem que fazer o get. E aí, o Pedro que é o especialista em listas, mano. Eu fiz com a Reilist, o Pedro me lembrou que eu não deixo usar a lista pronta. E agora você vai me ajudar a fazer o Mas get. o Rômulo é o melhor de lista real da sala. Mano, cala a boca, faz ajuda. Segura sua responsa aí. Ô, louco. Mas aí Amanhã eu você vou só usar a vai matriz e foda-se. É. Mas aí você só vai pegar o. Ixi, velho. Você vai começar no Tem que, cabeça. Você e vai tem que começar no descer até achar a cabeça. Isso, aí. posição. É. Então eu começo aqui, eu faço a busca que nem eu fiz a primeira versão ali do inserir. Ó, caldo, ó. Atual, começa no cabeça. E enquanto este, cabeça, no caso, o ponto atual, ponto próximo, que é diferente de nulo. Hum, Isso mesmo. atual, ponto próximo. Eu desço pro próximo atual. Eita. E eu tenho que achar o. Eu tenho que descer isso aqui e vezes, né? Porque nesse caso aqui eu tô passando o índice. Eu tenho que chegar na posição I. Então eu vou fazer um count aqui da vida pra eu saber onde que eu tô. Porque Então, eu daí se eu faria esse quero. count fora, não? E aí você vai colocando. A cada vez que você for adicionando, você vai saber quanto que você tem de elemento dentro da lista. Hã? Aqui eu tô só contando até eu chegar Ah, tá. no contador, que aí aqui eu paro na hora que eu chegar. Se o atual, se eu tiver aqui no count, foi igual ao I que eu tô procurando, eu retorno o atual ponto nó, que é o número. Não, calma. O meu nó, na verdade, é o nome. Eu esqueci de botar o return. É porque aqui no caso, esse get tem que retornar a lista, né? Porque eu tô fazendo uma lista de listas, não uma lista de inteiros. Se isso aqui fosse uma lista de inteiros, esse método estaria certo. Só que. Aqui tem que retornar erro se eu não achar. Retornar zero. Só pra gente terminar de. Porque É em aqui cima nesse do caso parênteses. é uma lista de listas, né? Então o meu get vai retornar, na verdade, é uma lista. Então isso aqui, ó. É em cima do parênteses o return que você fez aí. Ó, nem vi. No caso do grafo, isso aqui
tem que retornar uma lista nova. E aí eu retorno o. A gente está inserindo na lista. Nossa, fazer isso aqui misturando com grafo é muito confuso na minha cabeça. Véi, mas tipo Nada a assim, a ver, ele é lista, a doido aí, lista ó. de lista, o negócio só vai. Só tá trocando essa lista aí pelo array list, pô. Você vai criar duas vezes, chamando a lista de lista. É porque aqui eu tava fazendo o método como se eu estivesse retornando só o nó, o coisa aqui, ó. Só que o nó, na verdade, não é um inteiro, é do tipo lista. Dentro de cada nó tem uma lista Não, sim, sim, sim. outra lista. E aí eu tinha esquecido disso. Dá pra fazer, na verdade, aqui dá pra fazer um vetor aqui, um vetor dentro do coisa aqui, ó. Cada nó é um vetor de nós. E aí, na hora que você for criar um nó, você tem que passar o vetor inteiro do. Coisa é isso. Eu me perdi aqui de novo. Não, ô, Ana, o negócio do. Não precisa criar o vetor, não, ué. É na É hora por da causa que. declaração só, né? Ué, só quando você for criar lá no seu main, que você vai fazer, você vai chamar a lista, você tá trocando, em vez de você chamar dois array list lá em cima, lá no seu main, Você lá em cima. chama duas listas. Você chama duas listas. Você tá mudando só o array list. Aqui eu chamo uma lista de. Como que eu declaro isso aqui? Eu chamo um vetor de listas, não? Pode ser Assim? um vetor também, pode ser um vetor Mais também. fácil. E aqui é new. Oh, meu Deus. New lista de tamanho V. E aí aqui, o grafo na posição I, não, aqui é J, recebe uma nova lista. E aí aqui nas posições, ao invés de get, são colchetes. Onde mais? Aqui também. Eu apaguei um parênteses errado aqui. Calma, aqui é. Mas, Ana, vai lá em cima. Você mudou o grafo? Mudei. É porque aqui ele tá retornando. Não, não, pera. É porque você mudou o. Cadê o grafo? Quando você criou ele? Ah, não. Grafo. Ah, tá. É. E aí, dentro de cada posição do grafo Aham. J, eu crio uma nova lista. Ah, é porque eu tô usando um for each aqui, né? E aí, aqui ele não, o for each não vai iterar sobre a minha lista aqui no retorno. Hum, Na hora do. Coisa aqui. você tem que Aqui fazer eu tenho que um fazer de nó, né? um. É, calma. Porque o for each aqui só vai pegar se fosse um array list aqui na nossa pobre lista manual. Ele não vai entender que isso aqui tá retornando uma outra lista. Eu tenho que fazer um for aqui no nó. Paga isso aqui. Aí eu vou fazer um for i do tamanho do grafo. E aí eu vou percorrer. O atual vai ser o grafo na posição i, ponto cabeça. Aí eu vou ter que descer no grafo aqui, vou ter que fazer um while dentro. Enquanto o atual for diferente de novo.
Eu chamo a. Aí aqui agora eu tenho que olhar se eu já visitei. Não, aqui eu tô usando lista, né? Eu não preciso olhar se eu visitei. Eu só preciso chamar a busca de novo no atual ponto próximo. Ponto Ponto nó. número lá. Porque aí na hora que ele chegar no ponto próximo aqui, se ele chegar e for nulo, ele não entra aqui. E aqui nos componentes eu tô adicionando o J, que é o próprio nó. Acho que tá certo. Vamos testar no Bcrowd se isso aqui está certo? Ou se quiser testar manualmente aí. Eu posso testar manualmente, mas eu queria muito saber se isso aqui tá. Porque, nossa. Ai, Tá faltando os aqui ADD. é. Não, é porque eu tinha feito 2 ADD, né? Ah, tá. Não sei, eu vou passar o daqui do fim mesmo. Vamos testar isso aqui no Bcrowd. Eu acho que ele não. Talvez ele dê problema de tempo ali, mas eu acho que não vai dar, não. Se ele não passar lá por time limit, a gente roda a instância na mão mesmo. Ó, inclusive ele tinha dado exceção da lista. Eu nem vi o que foi. Depois eu olho. Deve ser erro de ponteiro nulo. Ele deu um time erro. Mas ele achou algum próximo nulo em algum momento aqui, na linha 68. Ele tá acessando um ponteiro vazio na minha busca. Eu tinha que ver se o atual ponto próximo não é nulo de primeiro, antes de chamar o método, né? Eu Aqui, acho ó, que é porque porque eu você tô tá chamando o colocando que o ponto atual é próximo. diferente de nulo, não? Aqui beleza, eu tô vendo se o que eu tô agora não é. Mas a minha cabeça, ela é dummy, né? Então aqui eu posso começar a anotar o ponto próximo diferente de nulo. É só porque aqui no. Na hora que eu tô chamando aqui, eu tô chamando o próximo sem ver. Eu tô chamando esse valor nó aqui, ó, sem saber se esse próximo não é nulo. Aqui eu tinha que ter feito a verificação. Aqui pode até ser o atual. Aí, se o atual ponto próximo for diferente de nulo, aí eu chamo a busca no próximo. E aí aqui o meu loop tá descendo enquanto o atual for diferente de nulo, porque eu começo o atual como a cabeça. A minha cabeça, nesse caso aqui, não tem valor, né? Eu posso começar a busca direto no próximo mesmo. Aparece aqui. Deixa eu ver se é isso. Eu começo a busca pela cabeça. A cabeça não tem valor. Eu vejo se a próxima da cabeça, que é o primeiro elemento, foi diferente de nulo. Se for, eu chamo nele e aí vai. Você pode começar também com cabeça ponto próximo, né? Se for nulo, você já Não, nem entra. foi aqui, ó. Não, aí o atual é o cabeça. O primeiro atual, né? Uhum. Mas o Bitcoin tá demorando. Hoje o Léo entrou sem eu ver hoje? Não, né? Ai, que bom. Não, relaxa. No final das contas, eu tenho certeza que vocês vão acabar fazendo todos os exercícios com matriz. Você é louco. Tipo assim, é de boa fazer lista, só que, pô, trampo. É muito trampo. Nossa, o dia que o Léo deixou de eu usar uma playlist pronto num negócio, eu fiquei tão feliz. Não, mas deu runtime. Deu um loop, que é isso? Ah.
Que erro é esse? Arquivo é muito grande. É na busca. Ele tá dando um loop aqui na busca. Ele não tá. Por que que ele tá dando loop aqui? Se eu tô vendo se ele é diferente de. Eu tô com esse na cabeça, enquanto o tal ponto próximo for diferente de nulo. Eu chamo nesse atual ponto próximo. Ah, mas aqui eu tô chamando a chamada. Eu tô fazendo a chamada recursiva aqui, mas eu tô dentro de um for aqui, né? Isso aqui tá errado mesmo. Essa busca, essa chamada recursiva minha aqui tá errada. Deixa eu pensar. Hum. Essa chamada aqui tá completamente errada. Aqui eu tô percorrendo todos os vértices, todos os possíveis do tamanho do grafo. Esse fora aqui, ó. Não. E aí eu marco, eu começo da cabeça do J ali. Hum, aí eu posso fazer aqui. Eu tenho que ver se ele não tá. Se ele não foi visitado. Ou eu não preciso. É a mesma coisa daqui de baixo. Desse caso aqui. Deixa eu ver. Eu tava com fora ali do lado de fora que nem eu lembrei porque que eu escrevi isso. De novo, ainda tá dando. Agora a linha só subiu uma pra cima. Aqui tá errado ainda. Na chamada. Será que eu tenho que fazer o controle dos visitados aqui? Eu tenho aqui, então pera. Eu tô marcando como visitado. O atual foi diferente de novo. O trem. Se eu não visitei ainda esse vértice, eu chamo a busca de novo no vértice que eu tô agora. Aí eu não tenho risco de percorrer isso aqui. Eu chamo no próximo, no caso. Ou no que eu tô. Eu chamo nesse vértice. E do lado de fora.
Assim que eu descobri, assim que eu consegui acertar, eu explico o que eu tô fazendo, mas eu estou na tentativa e erro. Mas eu acho que eu tava fazendo um loop porque eu não tava tendo controle de por onde eu já passei. Só que aqui eu tô sempre colocando aqui como cabeça. E aqui eu tô passando o valor do nó que eu tô. E aqui por fora que eu tô. Se eu te falar que eu realmente, minha cabeça explodiu aqui, nem tô A gente zoando. não vai sair daqui enquanto esse negócio não rodar. Vai ser tentativa e erro. Acho que o Bicode não tem limite de envios, não, né? Ah, agora deu erro só no trem aqui Agora, do. presentation. É. Eu- Ah, eu não tô ordenando Não, os. Não, eu tô, na verdade. Esse collection sorts aqui funciona no array aqui do componentes. Tá dando quebra de linha aqui, ó, no coisa. Não era pra estar dando essa quebra de linha aqui, não. Caso é um só print, é só ABC. print, é só print. Volta lá, volta lá. É só Não, print. aqui Ah, tá não, já print, tá, é. já tá, já tá. Oxi. É. É. Tá, calma aí. Agora esse aqui a gente tem que descobrir, é possível. Tá dando quebra de linha depois, no primeiro caso, no ABC. Por que que ele tá dando essa quebra de linha aqui? Essa quebra de linha não existe. Ó, o do caso, beleza, tá quebrando aqui. Aí, na hora que ele vai imprimir os componentes. Gente, mas não é possível. Por que que ele tá dando essa quebra de linha aqui? Deixa eu rodar no terminal aqui. Vou rodar redirecionando, que eu acho mais fácil. Pra não dar erro. Cadê o CMD? Em cima, em cima. Aqui, ó. Aí. Ele tá dando quebra de linha por quê? Ah, o resultado tá Ah, certo, aparentemente, né? mas ali. Não, mas ele deu A, vírgula B, vírgula C. Tipo, tá três componentes isolados. Não tá indo pra. Tá vendo? Ah, tá. Ele tá dando o resultado errado. Ele tá como se fosse Aham. cada componente. Ele não está encontrando os componentes corretos. Então agora é erro de lógica mesmo, não é nem erro da saída. Não sei o que é pior. Vamos lá. Por que que ele tá. Ele tá vendo. Ele não tá fazendo a lista de lista funcionar, ele tá só lendo cada. É, cada um como se fosse um vértice. Sim. Hum, 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 hum. Tá, o erro tá no inserir, eu acho. Porque ele não tá. Deixa eu testar. Os dois inserir pra ver se um vai. Não, tá os dois dando erro igual. Então não é erro no inserir. É erro no get, será?
Então, eu acho que tá lá no. É por causa que eu acho Ou que o na negócio tá busca. certo, velho. Eu acho que é no. Vai lá em cima, nesse negócio. Na busca? Vai lá em cima, ó, lá no início, antes que você inicializa as listas. Você inicializa normal, né? Você cria outra lista dentro da. Uhum. Essa lista de componentes que eu tô criando aqui, eu tenho que fazer alguma modificação nela. Eu crio uma Não, lista de eu acho que você tá usando o componentes próprio negócio mesmo. e eu tô sempre Assim, adicionando J. é. Eu começo a busca da cabeça do alimento que eu tô agora. Vejo se é diferente de nu, vejo se eu não visitei, chamo e avanço. Aqui na hora que eu tô imprimindo, hum, 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 hum. Coloca, dá um debug nesse trem, aí, mano. Uhum. Vamos botar debug no. Não, coloca debug lá no. no... Vai pra cima. Pra cima, vai pra cima. Coloca no seu inicializar todos os vetores. Aí, Aqui? ó, pode colocar nesse visitados aí de baixo, porque aí a gente vai ver o negócio. Coloca no visitados. Não, lá embaixo. Não, mas no visitados aqui ele só Não, não, é anuncia. só pra gente ver como que vai ficar o Ah, tá, graficamente. entendi. Eu tenho que copiar a entrada de novo. Copia só a primeira, né? Tipo, vai no local ali na variável, na esquerda. Cadê o meu? Aqui ele já tá no. Eu tirei o. Era pra o grafo já estar inicializado. Cadê ele? Foi isso, né? Grafo. View lista. Tirou? Era pra estar mostrando ali na esquerda, né? O grafo. Era. Agora eu vou debugar o loop do É, grafo, então. São 3 vértices, ok. O grafo na posição. Por que não tá aparecendo aqui? pois é. Ele tá criando uma nova lista dentro do. Teoricamente. Ahn, Ai, esqueci. Não tô mostrando real o grafo. É a busca que tá com BO. Não coloquei coisa nela aqui. Clica ali no atual, rapidão, só pra ver o que Ah, eu tá. tô marcando ele como visitado e ele. Mas todos os nós que eu entro aqui estão visitados, então ele nunca cai dentro do meu if, ué. Não, o meu atual, na verdade, é o cabeça. Então ele cai sim, é o cabeça desse cara aqui, não é o J. Então aqui o J, que eu tenho que verificar se foi visitado, não é o J. Aqui não é o J, não é. O J eu já marco ele sempre como visitado, então ele nunca vai cair nesse.
Esse if. Que é um nó. Ai, que ódio! É porque eu Agora. tava usando, eu tava colocando Ah, você tava usando o J. J, aí ele já É, tava. e Aí ele sempre voltava que eu no tô mesmo. no J, ele tá como visitado, então ele não entra na busca. Aham. O J tava sempre visitado. Deixa eu... Que beleza, hein? É, você vê. E aí, no exercício do Léo, geralmente eu fico horas pra descobrir essas coisas. Deixa eu ver se vocês estão Agora sim. certos. A, C e B, dois componentes. A, B, C, G, D, E, F, H e J, 3. A, B, C, D, E, F, 3. Era isso. Ai, que raiva. Era isso mesmo. Eu sempre debugo, velho. Tipo assim, não dá. Eu Dá o tinha erro. perdido esse costume, mas debugar é importante. O Léo morria de rir quando ele passava pelo meu computador e eu tava cheio de breakpoint passando os negócios. Ah, não sei se. Acho que agora vale a pena testar se isso aqui tá rodando no Breakout, né? Se não. Ah, eu copiei o trem de novo, sem querer. Se não rodar, o Breakout que tá com problema, entendeu? É isso, é isso. Ah, peraí, que eu acho que eu já testei muitas Acho que é um vezes. sinal esse pai, hein? Acho que é um Eu sinal também esse daí. acho. Vambora, É um vambora. sinal, hein? Eu vou dar. Esse aqui é a versão antiga. Eu acho que o Breakout não aguenta mais. Eu acho que ele não aguenta mais. Mas eu vou. Depois eu vou subir o. Agora eu vou ter que subir pro repositório. Ai, tem que subir esse código e as duas Boa. versões. Agora nós temos 3 versões de um mesmo exercício. Não, agora você faz mais uma coisa. Não, pelo. Ali, O quê? O parei, quê? parei, parei, parei. O quê? Não, é porque os seus componentes ali, você usa uma playlist de integer de componentes. Parei. Não, não Ai, Beleza, precisa que meu não. beleza, hein, Não Pedro? Deus. precisa não. Não, não precisa não, gente. Eu sei fazer uma lista. Sabe, eu só não vou fazer com a lista porque tem que ordenar e eu não vou fazer o método de ordenação na mão, porque aí Pois isso é. dá, né? Não, não Então. precisa. Mas Não precisa. vocês já estudaram métodos de ordenação. Vamos de bubble sort, né? É? Vambora. Então é isso aí, galera. Amanhã que vocês têm exercício ao vivo, É. eu espero que É, não seja tão. Quer dizer, o exercício em si que eu escolhi foi simples, né? Eu não faço ideia de qual vai ser o exercício de vocês amanhã. O Léo sabe que eu tô dando esse daqui pra vocês na live. Não faço ideia. Ele falou que era um bom exercício. Não sei se ele vai pegar o mais difícil ou mais fácil do que esse. ele que vai criar o exercício. É, Ele provavelmente. falou que. Não, ele falou que criou um. Ah, Inspirado na nossa sala. ah. Deve ser algum exercício tipo de. Tem um do Bicaldi que a gente fez uma vez que era tipo de dupla. Você tinha um grafo que você tinha que montar duplas entre os alunos. E aí você, por exemplo, eu falava qual aluno que eu quero que seja a minha dupla. E o aluno também fala, cada um fala quem que você quer fazer dupla. Só que aí, se, por exemplo, ninguém quis ser sua dupla e tem um fulaninho que 2 pessoas quiseram ser dupla dele, você tem que distribuir pra, tipo assim, no final todo mundo ter dupla. Eu acho que eu entreguei a folha desse exercício pro Pedro. E aí foi até um Eu acho que tá aqui mesmo. Eu acho que eu cheguei a que ver. se você achar isso, você manda pros meninos. É até um que eu tentei resolver com lista na época e eu me perdi um tanto. Hoje em dia eu acho que eu teria conseguido resolver isso mais fácil. Mas provavelmente vai ser alguma coisa assim. Se eu bem conheço o Léo, deve ser nessa vibe aí. Que ele não esteja na chamada sem eu ver me ouvindo. E é isso aí. Relaxa que depois você vai ver o vídeo, vai ver tudo. Não, mas acho que ele não vai ver até o final, não. Mas é isso. Ficou alguma dúvida? Não, tá de boa. Nope. Então, beleza. Eu vou subir esse vídeo no YouTube de uma vez e subir os códigos todos pra quem quiser ver. E eu não esperava ter implementado uma lista do zero hoje, mas foi bom. Que amanhã, se vocês precisarem, tá aí. Eu vou mandar o código. E é isso, gente. Boa sorte amanhã no exercício. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser me mandar mensagem depois também no privado, não tem problema. Estou boazinha Fechou. hoje. E é isso. Pode mandar mensagem no meio do exercício perguntando a resposta? Aí eu acho que não. Ah, tá. Depois do exercício pode. Demora. Mas valeu, Ana.
Valeu. Valeu. Fechou, Inclusive, falou. depois do exercício também, se alguém não tiver conseguido resolver o exercício e quiser me chamar pra tentar resolver depois da pra prova depois também, estarei disponível durante a semana. Demorou. Valeu. Valeu, galera. Até semana que vem. Falou, até. Valeu. Boa noite.